Vamos fazer um tour então na nossa aplicação. Eu tenho aqui a parte de cadastros, tenho a parte de movimentação e tenho aqui os meus relatórios. O primeiro cadastro que aparece são os parâmetros, né? Então para cada mês eu cadastro aqui alguns parâmetros, onde eu vou ter aí o mês daquele parâmetro, o dia inicial de apuração, o início da hora noturna, o fim da hora noturna, período mínimo de interjornada, a duração da hora noturna, a hora, o percentual da hora extra diurna e da hora extra noturna, tá? Então esses parâmetros eles devem ser cadastrados mensalmente no sistema. Depois eu tenho aqui o meu cadastro de horários, né? No meu caso aqui eu tenho 3 horários cadastrados, né? Horário comercial, onde eu tenho aí uma carga horária de 8 horas, é um tipo de trabalho normal. O funcionário que não registrar uma marcação nesse dia, ele leva uma falta. Então aqui a primeira entrada ocorre às 8 horas, a segunda entrada às 14 horas, a primeira saída às 12 e a segunda saída às 18 horas. Aí eu tenho o fechamento do dia, a tolerância para extra, a tolerância para falta, carga diária, carga semanal e carga mensal. Cada um desses pontos tem um porquê de estar aí, isso a gente explica lá no levantamento de requisitos, né? Então eu tenho aqui o horário do sábado, o horário do domingo e o horário comercial, que é para segunda até sexta-feira, tá? Isso eu cadastrei aqui para o treinamento, né? Pode existir outros tipos de horários aí para as escalas que vão ser cadastradas nas demais empresas. Aqui em escala turma, eu cadastro as minhas escalas juntamente com as minhas turmas, né? Então eu tenho aqui uma escala global, né? Nessa escala global eu ponho o nome da escala, falta desconta quantas horas no dia, desconta quantas horas do descanso semanal remunerado. E aqui eu tenho aqueles horários que eu cadastrei aqui, olha, eu vou apontar para cada um dos dias, né? Então domingo é o do tipo 3, o domingo. Segunda é um horário do tipo 1, comercial, né? E eu vou inserindo aí os tipos de horário até chegar no sábado, né? Para cada dia da semana eu insiro um tipo de horário. Logo aqui abaixo eu cadastro as minhas turmas, né? Eu tenho 2 turmas cadastradas para esse tipo de escala aí. E lá no cadastro do meu colaborador, eu vou apontar qual é a turma dele, né? Então se eu apontar a turma 1 para o meu colaborador, eu vou saber que ele faz parte dessa escala, de onde eu tenho aqui os dados desses horários, né? Os dados de cada um desses horários, eles estão apontados aqui no cadastro de horários, tá? Em tipo marcação. Tipo marcação eu tenho quais são os tipos, né, de marcação da minha empresa, tá? Então 100, trabalho normal. 101, uma falta abonada. 102, é uma falta não abonada. 103, é uma licença saúde, né? Então, para cada marcação eu ponho um tipo desse daí. Abono, que eu tenho o controle de abonos por colaborador. Então, por exemplo, para esse colaborador aqui, eu cadastrei aqui 5 abonos. Já foi utilizado um, ele tem um saldo de 4. Esses abonos foram cadastrados no dia 1º de janeiro. Né? Ele teve autorização de utilizar esses abonos a partir do dia 1º de janeiro. E esses são os abonos do ano de 2012. Aí ele utilizou aqui, ó, no dia 1º de julho, um desses abonos, né? Por isso que o saldo dele é 4. Essa janelinha, essa grid aqui de baixo é apenas para consulta, né? Porque os abonos eles vão sendo utilizados no momento oportuno, né? Então, o funcionário faltou, o superior dele vai marcar, vai classificar aquela falta como um abono, né? E a partir de então vai baixar aqui o saldo de abonos dele, né? Vai baixar para 4, nesse caso aqui. Vai aparecer um abono utilizado e aqui vai aparecer o histórico de utilização desses abonos aqui, tá? Em relógio eu tenho o cadastro dos meus relógios de ponto, é um cadastro bem simples. Aí basta informar aí onde é que é a localização, a marca, o número de série, né? O número de fabricação do relógio, o fabricante e o tipo de utilização para aquele relógio. Em banco de horas eu tenho uma janela de consulta, onde aparecem aqui as horas ou o banco de horas para aquele colaborador, tá? Então a data que ele trabalhou, a quantidade de horas que ele trabalhou a mais naquele dia, né? E aquelas horas foram classificadas aí então como banco de horas que ele pode utilizar posteriormente, tá? Aqui em movimento eu tenho o horário autorizado, né? Então, por exemplo, para esse colaborador aqui, olha, no dia 5 de julho, né, ele foi autorizado aí a entrar às 10 horas, né? Porque esse colaborador, a escala dele é para entrar às 8 horas, sair às 18, com 2 horas de almoço, né? Mas por alguma razão
que no dia 5 de julho ele solicitou uma autorização para entrar às 10 horas, sair às 14, voltar às 15 e sair às 19. Né? E isso foi autorizado, por isso que fica aqui. Quando esse usuário ele for registrar a entrada, né, então o sistema ele vai verificar se ele tem autorização para entrar às 10 horas. Né? E é a partir desse registro que o sistema vai analisar isso daí. Aqui em marcação nós temos a marcação em si e o importar marcações. Né? Essa marcação, essa janelinha, ela vai ser utilizada pelo funcionário para ele registrar uma entrada ou uma saída. Né? Embora exista a portaria lá para utilizar os relógios de ponto, dependendo de um acordo coletivo feito lá entre funcionários, empresas, sindicatos, pode ser que a marcação do ponto seja feita no próprio sistema da empresa. Tá? Então nesse caso será utilizada essa janelinha aqui para a gente realizar aí a entrada, a saída, os registros de marcações, né, as batidas de ponto dos funcionários. Caso seja utilizado um relógio de ponto, aí nós precisamos utilizar aqui esse importar marcações, tá? Onde nós vamos importar aí os dados do arquivo AFD. Né? Deixa eu sair dessas outras janelas aqui. Pronto. Importar marcações, e aqui nós vamos importar os dados do arquivo AFD, tá? Eu tenho aqui um arquivo AFD de teste, você está recebendo, vai receber no DVD. Esse arquivo aqui ele obedece o layout que tem na portaria, né? E ele é gerado apenas pelo relógio de ponto, tá? A aplicação não precisa gerar esse arquivo, ele é gerado pelo relógio de ponto. Aqui nós temos, dentre outras coisas, né, dentre os vários registros, temos o registro de número 3, que é o registro de marcação, tá? Então nós vamos aqui, olha, importar esse arquivo. Prontinho. Então esse arquivo ele é importado aqui. Então nós temos lá o sequencial, a data da marcação, a hora da marcação e o PIS do nosso funcionário. E daí nós vamos confirmar isso daí para que esses dados eles sejam armazenados no banco de dados, tá? Nós temos também o tratamento de registro, né? Onde nós também importamos o arquivo AFD, só que nesse momento aqui nós vamos tratar os registros, tá? Antes de nós confirmarmos, persistirmos esses dados no banco, nós vamos fazer os tratamentos que são permitidos por lei, tá certo? Temos ainda aqui o geração de arquivos. Nessa geração de arquivos, nós vamos agora gerar os arquivos que são solicitados pela legislação. Nós temos os arquivos AFDT e o ACJEF. Esses dois arquivos eles são obrigatórios, a geração deles, tá? E temos o arquivo que é gerado para o relógio. Mas daqui o layout dele vai depender do relógio que você está usando. Provavelmente você vai ter que gerar aí apenas o nome e o PIS do empregado, né? E um número sequencial, dependendo do layout lá do relógio. E o relógio lá ele vai importar esses dados para saber quem são os funcionários, né? Para saber quem são os funcionários da empresa. Eu vou então consultar aqui os dados, né? Os dados de marcação aqui desse período. Aí está. E aqui na minha pasta, olha, eu tenho apenas o arquivo AFD teste. Eu vou então clicar em gerar AFDT. E ele, com base nesses dados aí, gerou aqui para mim o arquivo AFDT, né, que é o arquivo AFD tratado, tá certo? O arquivo fonte de dados tratado, né? E é nessa mesma janela aí que nós vamos gerar o ACJF e também o arquivo para o relógio de ponto. Por fim, nós temos aqui o espelho de ponto eletrônico, né? Também é uma demanda legal, um relatório que é exigido pela legislação, né? Que nós vamos consultar todas as marcações que nós temos no nosso banco de dados. Vamos fazer algum filtro para trazer de repente ali dentro de um período, né? E após isso nós vamos gerar o espelho do ponto eletrônico, tá? Então é isso, essa é a nossa aplicação, né? Agora resta nos estudar, né, e aprender o que é que foi necessário para nós desenvolvermos aqui esse módulo.